Estamos iniciando mais um podcast Papo de Prevenção e eu sou o Davi Tavares. Eu sou o Ferraz Júnior e junto nós somos Guardiões da Prevenção. É isso aí, galera, iniciando mais um podcast, acompanhando aqui nossos seguidores, lembrando, sendo acompanhado aqui pelo YouTube do Pod na Rede, mas se inscreva também no YouTube do Guardiões da Prevenção, nos sigam lá no nosso Instagram, @guardiões2_prevencal, e a nossa live, que já é rotineira aqui no nosso TikTok Guardiões da Prevenção. Ao vivo. Ao vivo. Lembrando também dos nossos parceiros aqui, ó, com essas lindas camisas e canecas. Bonés. Ozaki Estamparia, nossos bonés maravilhosos aqui. Harmonize PC. E a parceria continua. E aí, Davi, o que você espera do nosso podcast de hoje? Eu vou virar para as câmeras aqui pra gente já começar olhando para a câmera. Nesta noite fria aqui de Guarulhos, dia 12 de junho, dia dos namorados. Que maravilha. Quero mandar aí um beijão pra minha esposa, minha eterna namorada, né? Começar assim, né? E eu quero começar, Ferraz, dizendo o seguinte: pra você que não namora, pra você que não é casado, fica conosco de vela até as 8 horas. Que maravilha. Já deu a dica do convidado? Já dei a dica. Eu acho que o pessoal já deu, né? Já pegou. Só não a dica. posso perder a oportunidade de ter a minha digníssima esposa que está acompanhando aí. Daqui a pouco estaremos aí curtindo o Dia dos Namorados, juntinho, fofo, ai que fofo. Pra aquecer o frio. Beleza? Beleza. E o nosso convidado de hoje é celebridade aqui no nosso município, da área esportiva, professor, presidente da Biel, coach, idealizador e criador do sistema CrossFoot. Hoje temos mais de 50 franquias aí. Piloto de avião, de lancha, modelo, cara, é demais. É o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Eduardo Vela. Ferraz, ainda bem que eu tenho bons amigos. Obrigado. Ó, com uma apresentação dessa, já eleva o podcast e ainda cheguei ganhando presente. Então, isso aí, foi agraciado. Gostou do boné? Gostou? Que será uma noite maravilhosa. Com certeza, será. Por isso que eu falei, fica de vela até as 8. Tá aí o vela. Muito bom. Ainda bem que você gostou do nosso boné. Aí. E a nossa promoção continua, hein, gente? Sim. Para participar do sorteio do boné, tem que se inscrever tanto no YouTube do Pod na Rede, se inscrever no YouTube do Guardiões e participar aqui com pergunta, comentários e interação. Beleza? Isso aí. Vamos dar sequência aí. A nossa primeira pergunta de praxe para o nosso convidado é a básica, né? Se o senhor falar um pouquinho para aqueles que não te conhecem ainda aqui no nosso município, acredito que sejam poucos, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida, se o senhor é de Guarulhos, se não é. Por favor. Cara, eu sou de uma família que respirava esporte da Zona Norte, né? Jaçanã ali, Edu Chaves, e os meus tios sempre foram bastante voltados ao skate, ao surf. Eu bebi um pouco dessa... E futebol, claro, né? Desde o meu avô. E aí vim para Guarulhos numa escola que potencializava o esporte, que é o Conselheiro Crispiniano, né? Então, assim... grande conselheiro. Também tive a felicidade. Então, cara, eu acho que é bem isso. Quem teve a felicidade de estudar no Conselheiro, né? Os professores sempre incentivando. E aí eu lembro de ver um pessoal apitando nas Olimpíadas Colegiais Guarulhenses, né? Eu, de verde, assim, olha, porque esses caras aí, eles fazem educação física na FIG. Eu falei, pô, acho bom. Lembro de fazer uma enquete, Magro. Alguém era, o que você quer ser no futuro, né? Falei, ou jogador de futebol ou professor. Aí o professor de ciência falou, vamos fazer aqui uma enquete. Quem acha que o Edu é ser jogador de futebol? Olhei pra trás, esperando meus amigos, né? Ninguém. Já descartou. Moleiro já era. Isso é ali. Já a opção Nate morto. Ali a opção 1 já acabou. Quando os caras falaram, você jogou? Eu falei, não passei da interclasse. Ali eu jogava, mas depois... Ali era fera. E aí, falei, vou estudar. E vim fazer educação física. E aí me apaixonei, falo pela biologia, educação, saí pela sociologia. Estudei um pouco o que a minha profissão tinha a ver com a sociedade, né? Inteira. E fui construindo uma carreira e... Como você brincou aí até, procurei fazer tudo que me aparecia como oportunidade, né? Uhum. E por isso que hoje eu tenho um prazer até de falar. De fato, pratico esporte diversos deles, fui estagiário no Conselheiro até, fui professor universitário, fui técnico dos times da cidade de Guarulhos, técnico do Palmeiras, Seleção Paulista. E há 10 anos eu montei um programa, né, que chama CrossFoot. E desse programa que era para homens, começou a vir algumas mulheres, e é um programa de saúde. Olha que legal. E aí tive a oportunidade na Fátima Bernardes, e desse bloco que a gente ficou com a Fátima Bernardes, explodiu, né? E as pessoas perguntam, tem aqui no Maranhão, tem no Pará? E aí eu fui entender isso, falei, pô, acho que dá para franquear. A dimensão, né, cara? A dimensão, da Globo, assim, é fantástico. É fantástico. É absurdo. A mídia é poderosa. E aí, fomos rascunhando. Então, eu comecei a dar uma olhada maior nesse lado de empreender no esporte, né? Uhum. E aí o CrossFit tem 10 anos, a gente chegou a ter 60 franquias, hoje tem um pouquinho menos porque veio a pandemia
e é um esporte coletivo, né? Ao ar livre, foi o primeiro a ser proibido, né? Esporte ao ar livre em parques, coletivo. Você iniciou lá no Bosque Maia, no Bosque Maia, na quadra de areia lá, né? Bacana. E aí, há 5 anos eu tô na Velas Esporte, que é onde eu me dedico hoje minha energia maior, né? A gente tá com 2 centros esportivos. E hoje, depois desses 10 anos, né? Tenho 3 filhos, casado. Enfim, as coisas mudaram um pouco. Mas hoje mesmo eu falei com o menino, faz 45 anos que é a minha idade, que eu tô envolvido com o esporte. Então, já nasceu, já. É um tempo nessa ideia de esporte aí, né? E criou toda a sua história e trajetória aqui em Guarulhos, né? Isso que é bacana. A sua formação foi na FIG, né? Inclusive, depois você lecionou lá, né? Estudei no Conselheiro, daí estudei na FIG. FIG? Dei aula na FIG. Fiz TG aqui, disputei os campeonatos. Então, assim, vivi aqui. Vim da Zona Norte com 5 anos, o resto foi tudo aqui, né? Então, todo o nosso podcast aqui, toda quinta-feira, nós falamos da FIG, cara. A FIG é referência. É referência no direito, né? Na educação física, né? Mandar um abraço aí, né? Pra FIG, a Ossana, né? A Ossana. Ossana, um abraço. Nossa amiga. Nossa amiga. Todas as quintas-feiras estamos aí. Família Panóquia. Família Panóquia, exatamente. Então, toda quinta-feira aqui é falado. Não, o João Darcy que passam aqui, fizeram direito lá, ou fez educação física lá, referência da nossa cidade, a faculdade. O João Darcy esteve aqui na semana passada, né? O vereador João Darcy, né? Ex-vereador, né? João Darcy. Eterno vereador. Eterno vereador. E lá na FIG tem, eu até falei pra ele, pô, eu vi a foto do seu pai lá, cara. Eles têm uma história lá dentro da FIG, né, meu? Muito bacana. A FIG é referência realmente, né? Eu estudei lá em 2000, então só eu já tenho de formado 25 anos. Pô, 25 anos. E entrei em 97 e já tinha lá o pessoal, acho que ela vai fazer 50, 60 anos, uma coisa assim. Tem uma história, né? Gigante, né? Tá estruturado. Um grande prazer ser parceiro da FIG, né? Porque o lugar que eu tô hoje, a gente loca da FIG, né? Doutor Darcy lá, o Darcyzinho. Pra quem não conhece os espaços, um é lá no famoso Anel Viário, que é o espaço da FIG, e o outro é na Rua uma travessa da Alameda Iara. Rua Valdomiro. Isso, Valdomiro. Antigo Clube dos Alemães, que também é um clube muito antigo na cidade. E lá tem o futebol vôlei de areia, tem os esportes de areia. Futebol, vôlei de praia e beach tênis. Espaço, né? Churrasqueira, lanchonete. E aquela piscina, tem a aula de natação, também tem lá ou não? Não, então a gente tava com a piscina. Nesse inverno, porque a piscina, ela dá um custo do caramba. Sim. E outra, ela tinha 2,80 m, funda, muita água para tratar. E aí a gente falou, vamos fazer uma outra estrutura. Talvez a parte mais funda dela a gente vai ou fazer uma laje lá e dar uma diminuída na quantidade de litro de água. Porque o espaço lá é maravilhoso. Lá é o cantinho ali é sensacional. E tem vôlei também, vôlei de praia. Só vôlei de praia. Vôlei de praia, Quando a gente fez começamos a parceria com a FIG, eu também tava com aquela quadra lá na pracinha ali, dos antigos trailers da FIG ali. Verdade. Isso, que agora virou um hortifruti lá. Hortifruti também agora já não tá mais, que também fechou. Já fechou? Fechou. Eu tenho uma história ali. É incrível, talvez você nem sabia. Ou na quadra? Não, ali era um estacionamento. Ocorrência. Era um estacionamento. Não, era um estacionamento. E dentro do estacionamento tinha um bar. Eu era dono daquele bar, eu e meu irmão. Tinha um barzinho ali, aí o estacionamento era do lado, aí, eu lembro até hoje, onde estão construindo um prédio agora, um empreendimento, era o estacionamento do Alaor. Isso. Um cara antigão. E o nosso era do lado de cada esquina. Né? Então a gente fica, Dr. Solon Fernandes ali, pô, a minha juventude toda ali, eu trabalhava na lanchonete com meu irmão Ticão, e a gente, aprendi a jogar truco lá, aprendi a jogar bilhar, pimbolim, ali, porque no nosso bar tinha essa estrutura. E aí nós ficávamos de sexta pro sábado, meu irmão fazia churrasco lá, pagode, churrasco. Pô, a gente virava à noite e chegava os caras da educação física de manhã. Que eles entravam no sábado de manhã, né, pra tinha fazer aula, tinha aula, aí eu ficava até meio-dia. Pô, eu tenho uma história. Aí esses dias eu passei lá, a minha filha estuda no SIC, né? No SIG, né? No Colégio SIG. E aí quando eu cheguei ali, eu vi aquele hortifruti, vi que eles fizeram um grande barracão ali, tinha uma quadra anterior ao barracão. Que era que eu tava. Poxa, cara, meu coração deu uma partida, que eu tinha uma história ali naquele estacionamento, olha. E aí desmontaram o estacionamento, que começou com o Gentil, que era um japonês, que era dono desse estacionamento. Aí eu tenho uma história, aí tá vendo? A nossa história se vai se conectando, né? Vai se conectando, porque você trabalhava na quadra. Depois virou quadra da faculdade. Aí, isso, fazia aula externa lá. Várias quadras têm problema de telhado, aí meio abandonaram. Aí eu peguei. E aí arrumamos tudo, mas acabou não dando certo, porque subiu um prédio lá atrás. Na época do estacionamento, provavelmente não tinha. Isso, não tinha. Aí era tudo estacionamento, irmão, terreno ali. Porque a FIG era uma potência do caramba, pra vocês terem uma ideia. Isso nós estamos falando o quê? 89, 90, pô. 88, 89, 90. Você tem uma ideia, o portão... Eu sou antigão, cara. Ali tinha um portão principal ali. Aí fizeram uma academia ali também, que eu percebi que tinha uma academia. Ali tinha um portão principal ali e aquele portão lateral.
Que é bem na esquina que era descendo a Dr. Solon ali. Aí chegava na pracinha, tinha outro portão ali. Então o pessoal do direito entrava por ali. Caramba, tem... Pô, uma saudade. Eu lembro da FIG lotada. Não, tinha umas festas, né, de final de ano. Poxa, festa de final de ano. Tinha os trailers ali, né? Os Botafogo, o pessoal de direito. Antes do bar eram os trailers, né? Antes do e a bar, maioria de onde é prédio hoje era tudo estacionamento e não dava conta dos carros dos alunos. Muitos paravam na rua porque acho que tinha mais de 10 estacionamentos de entorno, tinha não muito dava conta da demanda, né? E um deles era a gente que tomava conta lá. É isso aí. Da hora, né, meu? Show de bola. Espaço ali. E aí, o referente ao CrossFit, aqui a gente falou assim um pouquinho. Tem até um amigo meu lá, o Padré, que é um dos seus alunos iniciais. Nós jogamos junto no 18 de fevereiro. Fizemos FIG junto lá no começo, depois ele foi fazer administração. E aí ele fala da sua história lá, quando acompanhou. O Padré foi um dos primeiros. Foi o primeiro lá, né? Foi uma das primeiras turmas que você montou lá. Porque montou o CrossFit, assim, na época eu era treinador, preparador físico e treinador. E aí o pessoal, puta, eu precisava de um treino extra. Aí fui montando um treino, assim. E minha irmã queria participar. Minha mãe. Então a gente foi montando. Então era um treino para quem queria jogar futebol. Olha que legal. Né? Porque de fato na várzea, assim, o cara tem muita lesão, o cara se machuca, né? E a várzea nem é o que é hoje. Que tem cara que trabalha com a várzea. Ganhando mais dinheiro na várzea do que trabalhando. Irmão, na várzea tá tendo até VAR. Isso aí. Eu tava mostrando pra você, tem VAR na várzea, mano. Como é que pode estruturar o negócio, né? E aí, hoje o cara, então, pô, vou me preparar. Né? O meu trabalho é treinar e estar bem fisicamente para jogar no final de semana, né? Então era essa a ideia. Mas a mulherada que manteve o negócio funcionando. Porque se fosse os caras, já tinha acabado. E aí o Padreco foi esse começo, eram os primeiros caras. Jogando ali e tal. 6:30 da manhã, né? Chegamos lá pegar 2, 3 graus. E hoje tá lindo lá, né? A grama sintética, tá? Na época aquela areia suja. A gente vai falar, areia suja, fedia. O banheiro não dava para usar. E chegamos até ali, outra, né? No Bosque chegamos a ter 300 alunos. 2015, só né? no Bosque. Olha só. 2015, 16. 300 alunos? Só no Bosque. Olha que top, cara. Era na parte da manhã, tarde e noite. E aí, puta, era mó vibe, né? Assim, som. E é legal, até aqui entre no entorno, quando a gente foi falar, ele falou, mas não é CrossFit? Eu falei, não, CrossFit é o que todo mundo conhece. A ideia dele foi essa, você pegar o cross e colocar fundamentos e treinamento específico pro futebol, mas acabou dando uma... Acabou ampliando, né? A parte de treinamento. Quando a gente foi lá na Fátima Bernardes, até a primeira pergunta dela foi essa. Precisa saber jogar futebol? Então, assim, não é um treino de futebol para aprender a jogar. Melhor. Tem hoje até umas meninas que são da época, chama Foot Cross. Elas montaram um timinho, alugam uma quadra e joga. Né? Porque melhoraram ali. Mas a intenção é porque o futebol é dinâmico, né? Então é um treino de futebol. Quem nunca passou por isso vai ali e treina. Então hoje eu tenho alunas lá de 70 anos, 75 anos. E minha mãe tá lá treinando, então faz um treino dinâmico, né? E além disso, cria comunidade, né? As pessoas se conhecem e tal, né? Nós trabalhamos muito, Ferraz, nós trabalhamos com prevenção de drogas, enfim. No esporte, cara, é exagerado, né? Os jovens hoje em dia se perdendo nas drogas. Quando a gente traz aqui pessoas que têm esse tipo de trabalho, meu, é muito bacana para ocupar o tempo dos nossos jovens, né, meu? Para eles não se perderem nas drogas. Tem até aquele exame antidoping, né? Uma certa vez aqui nós estamos falando dos maiores jogadores que nós tivemos na história, que foi o Maradona, né? O quanto que as drogas destruiu a carreira do cara, né? E qual a sua visão e qual é a forma que você trabalha com prevenção, orientação, a didática que você usa com os alunos, né? Vou chamar de alunos, né? Sobre o doping, sobre as drogas, o tipo de drogas, porque tem medicamento que se faz necessário usar e ele acusa no doping, né? Quem está disputando grandes torneios, eles não podem fazer o uso, né? Eu vi uma matéria do Scherer, do Xuxa, na Record. O cara tá gripado, às vezes. Ele toma um remédio, um antigripal sem ali. uma orientação do médico da equipe, na hora que pega o antidoping. O próprio Rogério Ceni lá atrás, numa época. O Rogério Ceni ou o Zete? O Zete. Coca, né? Que ele tomou foi tomar chá lá e tal. Pode ser que tenha sido uma conversa ali. Mas a história era essa, né? Não, tomei um chá, meu. Acusou, né? E você trabalha como? Qual é o tipo de abordagem que você faz? Eu lembro que quando a gente começou lá, teve até uma mudança no governo, né? Era o Guti ainda. Entrou que é o secretário do Meio Ambiente, que toma conta do Bosque, né? Não, vamos ver como é que tá funcionando essas assessorias aí e tal. Eu falei, pô, ótimo, né? Se quiser que a gente colabore com alguma coisa, né? Com a luz, pô, show de bola, né? Põe a bandeira do Guarulhos aqui, tá tudo certo. E aí eu falei o que era antes e o depois, né? O Fabinho tá aqui, eu vivi o Bosque, né? A gente viveu o Bosque ali. Eu morava na Zona Norte, meu pai me trazia pra andar no bicicross ali que tinha. Né? Naquela pista, né? Tinha o pedalinho. E, então, pra mim foi uma infância fantástica ali. Quando eu voltei pra dar aula,
tinha um monte de noia, a ocupação era diferente. Sim. Então as mulheres às vezes estavam correndo lá naquelas partes que são tipo bosque e era abordada por uns caras. Tal. Quando a gente começou. Área 3, a mata, a área de mata, né? Várias ocorrências lá, a gente pega bastante ocorrência. E aí, quando a gente começou a ocupar de fato, acho que como é normal em vários lugares, esses caras foram. O cara vai se afastando. Sim. Pô. E a gente também fica de olho, ó, tem um cara estranho aqui e tal. Então, essa foi a conversa com o secretário do Meio Ambiente, que talvez não entendia o quanto que o esporte, numa ocupação. Poderia influenciar tanto. Influenciar. Né? Eu não vou resolver esse problema aí, que é um problema de segurança pública, talvez. Sim. Mas de ocupação ali, o cara fala, aqui já não dá mais, vai para outro lado. Tá moiado, tá aqui moiado. Não dá, né? Porque... Moiou. E, pô, você tá ali, principalmente no bosque, que é um lugar que era visível. Então o cara passa ali. Tem vários alunos que falam, a gente passava aqui e via som, a galera curtindo. Passa 1, 2, 3, aí o cara parava, né? O que é isso aí? O que tá acontecendo aí? É um atrativo. Aí né? você explicava pro cara e tal, né? Então, assim, de ocupação, eu acho que o crossfit e o esporte é show. E o crossfit, assim, eu preciso de um... Já dei aula numa sala dessa aqui, ó. De chuva, pra menina, falou, só tem minha sala, vamos lá. Aqui eu faço. Então, assim, de ocupação. E o esporte não em relação só a essa droga, mas as drogas que a gente acaba incorporando na nossa vida. Sim, a droga alimentação. Essas drogas. A A droga do sedentarismo, Sim. a droga da dependência de remédio. Remédios diversos. Você vai na farmácia, compra e ninguém fala nada. Entendeu? Hoje o mundo digital. O mundo digital, hoje está complicado. Para criançada, né? Tem até agora começando esse Kings League, né? Kings League. Isso, é o Kings League, eu tô tentando lembrar. Que é tudo feio. Quando o Piquet pensou, ele falou, porra, o meu filho, eu sou o Piquet, e o meu filho tá ficando mais no celular do que curtindo o futebol, que a gente ficava torcendo. Por quê? Porque o game, ele tem muito atrativo. O moleque tá aqui, é uma sensação ali, é até uma droga de fato, né? Sim. E aí ele falou, vamos casar. Então é um jogo que tem o jogo, mas tem carta, tem um pênalti do presidente. O cara não assiste o jogo, mas ele vê a Ludmilla batendo pênalti. O Toguro batendo pênalti. Eu vi até uma reportagem, nem ele imaginou que ia ter todo esse... Né? Poxa, mano, explodiu. Sucesso, o cara fez. Mas também tem uma grande influência, né? O Neymar mas também, ele foi tudo Neymar pensado, ele trouxe as figuras, né, as celebridades Essa que foi a ele conhecia estratégia dele. pra divulgar. Ele divulga. Porque o Neymar é dono de vários times, né? Ou ele Um dos só tem um times. time? Não, Um dos times era só? o dele, né? No que ganhou, o Fúria, que foi campeão. Fúria. Como? Fúria. Fúria. Era o Fúria. time que o Neymar era... E aí esse dia eu conversando com um cara que é o preparador do goleiro de diversos times do Kings League, ele falou que a maioria dos times vem do game, não do futebol. Olha Fúria aí. é um time de game. Porque tem um universo de game, que a molecada ganha dinheiro pra caramba jogando. competições agora né? Tira do mundo virtual e traz Então a pro mundo Fúria é real. de game, não é de um time de várzea, vai. Né? Como os outros. Então, assim, é sensacional. Caramba, top demais, cara. É muito show de bacana bola, esse... né? E aí, como, só resumindo a sua pergunta, então o CrossFit ele tem essa, como esporte em geral, mas o CrossFit em especial, porque a gente tem um mercado aqui que é fantástico, que é o futebol, né? Sim. E ali você casou. Você citou muito o Bosque Maia. O Bosque Maia é um cartão postal de Guarulhos, né, meu? É um parque maravilhoso. Até numa das falas do prefeito atual, né, o nosso prefeito Lucas Sanches, ele estava querendo fazer um polo igual o Bosque Maia lá nos Pimentas. Né? Ele queria fazer um parque assim, porque as pessoas de lá para se deslocar até esse grande centro aqui tem uma dificuldade. E é uma ideia, prefeito. Essa ideia é uma ideia maravilhosa, uma ideia muito bacana, porque os Pimentas é carente, né? E se tem um parque desse, tem um Chico Mendes, né? Mas não se compara ao Bosque Maia. A área bem extensa, né? Tinha que ter vários. Quando eu fiz uma pesquisa, na época da eleição até, acho que tinha 21 parques em Guarulhos. O Bosque Maia é o maior. O maior de todos. Né? E é uma das maiores áreas verdes da região metropolitana até. Olha. Mas você tem exemplo Fracalanza, que é um parque lindo. Parque de show. Lindo. Então você tem vários desses parques, né? Eu lembro da aula lá na Praça da Estrela, tem uns parques menores. Então assim, hoje com essa boom de campo sintético, já incorpora algo também. Então se ocupar sistematicamente, é um auxílio na prevenção, como você estava falando. Né? Porque a prevenção hoje em dia... Eu vi até o Biriba fazendo uma reportagem lá do campo do... Acho que foi no Fortaleza, ele falou, tem que trazer o campo sintético, mas também trazer várias outras... ocupar o espaço realmente com coisa que seja atrativo para toda a comunidade, não só para quem curte o futebol. Não, é isso mas aí. trazer para terceira idade, trazer para criança, trazer uma escolinha, uma formação. E aí a própria criminalidade ou o usuário que está ali, ele mesmo, quando está ocupado com coisa boa, ele mesmo não vai ter ambiente para ele permanecer, né? Então já acaba sendo um fator positivo para a segurança de uma forma geral. Né? Eu vi uma fala do secretário de Segurança Pública Municipal, né?
ele estava dizendo que a importância também de ter uns grupos que trabalhem com os idosos, né? Ele usou essa fala, né? É Gilson, o secretário Gilson. Ele disse, poxa, seria bacana ter dentro do município, ou dentro da Secretaria de Segurança Pública, da pasta da Segurança Pública, tem um grupo que cuida das crianças na prevenção de droga dentro das escolas. Já tem um grupo que cuida do trânsito, né? Que educa o trânsito, traz a educação do trânsito. Ele falou a importância de ter um grupo que cuide dos idosos, né? Para poder justamente levar aos idosos qualidade de vida, né? Porque senão o sedentarismo vai fazendo com que ele vai se entregando, e eu acho que esse trabalho que você tem é um trabalho muito bacana para atender social, né? E atender esses idosos, criar alguma coisa para atender esses idosos aí. Qual que seria a forma de trabalhar com os idosos na sua modalidade? O grupo mais coeso que eu tenho hoje, o mais antigo que eu tenho hoje, a gente chama de Belas do Parque, é onde minha mãe treina. Só sub-65 ali. É todo mundo mais velho. E assim, a atividade física... Eu até estava conversando ontem com uma menina que tem uma casa de repouso, né? Uhum. Assim, a medicina avançou ao ponto de fazer uma pessoa que vivia antigamente, nossa estimativa, 65, 70 anos, uma estimativa recente até, porque antes era menor, né? Uhum. Ela consegue hoje viver a 80, 90 anos. Mas às vezes, acima em prol de remédios. Né? Remédios. Então a vida útil, ela é pequena. Eu tô vivo, como ela tá na casa de repouso, tem várias. Ela falou, toma remédio, ela fica, mas não tem mais perspectiva. Entendeu? Porque fisicamente tá deteriorado, de fato, né? Então assim, quando você dá essa perspectiva de um físico melhor, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. De uma energia melhor, de uma intensidade melhor, você melhora a qualidade de vida dela. E aí, para mim, é o segredo do trabalho com o idoso. Você ressocializa o idoso. Olha aí. Porque, de fato, as pessoas vão ficando mais velhas, nós vamos chegar nisso, muito mais, né? Os filhos têm a correria dele, os netos, e ela vai se afastando do centro. Se ela não participa de algo, um grupo de Rotary, um grupo da escola, um grupo da comunidade, ela fica em casa. Isso aqui, o celular ainda facilitou um pouco hoje da comunicação, mas ela se afasta. Sim. Aí quando você propõe isso, hoje elas vão treinar assim, não é nem pelo treino. Minha mãe faz lá no Céu Continental, ela tem atividade, vai lá, caminha de se arruma, se organiza para tomar um café, vai no aniversário de uma, da outra, faz evento da festa junina, vive em função de se confraternizar. E essas pessoas idosas que querem sair dessa zona de conforto, né? E querem fazer parte de algum trabalho social que você tem, eles têm que procurar como? Qual é a rede social? A gente tem esse projeto que é no Bosque, ainda continua lá. Continua no Bosque que Maia. Começou comigo lá. Então é toda segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. 7h30 dessas mulheres, Belas do Parque. E eu tenho no Centro Esportivo. Aí lá a gente tem uma musculação que ela é de fato, falei hoje até com o professor de musculação, ela é de fato preparada para atender esse público. Né? Porque eu atendo 8 pessoas por aula, então é um tratamento mais individualizado, né? E é um cuidado com aquelas pessoas que não se enquadram nas grandes academias, nas grandes redes. Que ali, às vezes, nem o professor dá muita atenção, ou tem pouco professor, e tem um personal, e ela não pode pagar um personal. Então ali é um valor acessível para ela entrar, e um cuidado especial para as pessoas. Um ambiente agradável. Não, assim, quando eu penso, eu ficaria confortável de minha mãe estar treinando lá? Fico. Então eu indico para as outras mães também. Então ali é um trabalho mais específico e mais individualizado, né? Acho é uma oportunidade. E várias delas começaram com isso, aí CrossFit, CrossForce, e hoje fazem futevôlei, vôlei, porque a mobilidade não é tão grande. Então assim, aí ela vai pro esporte. Aí quando ela vai pro esporte, aí é joguinho. Sempre tem, não sei, porque sempre tem a fase 2. Você sempre quer melhorar um pouquinho, sempre quer pegar uma onda maior. Então nunca eu fiz essa pergunta porque eu já tenho que me cadastrar. Tá chegando já? Não, já cheguei, né? E até referente, só voltando pro CrossFit, você falou que tem as franquias aí espalhadas pelo país, quem tem interesse de montar uma franquia? A gente tem um contato do CrossFit em si, que é o principal, né? @CrossFit. Lá tem no Instagram. Esse é o principal. Esse é o principal do CrossFit. E aí eu tenho as franquias. Mas entrou com esse em contato, tá ok. Entrou pelo Velas também, eu já atendo e a gente, né? Eu tô fechando uma em São José e um cara do Rio de Janeiro me contactou para ver se tem a possibilidade, né? Bacana. Aqui é a rede mais Alto extrema Tietê, né? relacionada a Guarulhos, qual que você tem mais afastado aqui de mais estado? afastado. Qual estado? Cara, Pará.
Pará? Olha. Caraca, é uma das mais fortes. Tem E Jataí. Não, mas e o funcionamento? A equipe vem aqui, por exemplo, eu quero montar uma equipe. Eu venho aqui, faço todo o treinamento, preparo aqui para depois aplicar lá. Essa pode Então, ser por exemplo, é a melhor opção. Mas lá no Pará é só canoagem, né? Senão é todo mundo bravo. Lá é só canoagem, né, meu? No Pará, né? lá tem bastante. Lá E eles vêm fazer o treinamento aqui, ou então se eles conseguirem Eu financiar, mando de repente, alguma tipo prefeitura. da nossa conseguir- época que tinha o telecurso, né? Hoje não tem. Eu não, mando telecurso primeiro grau. Eu mando os vídeos, aí ele vai vendo. E eu vou falando no informal também. Aqui nós estamos Dando um na... apoio, uma assessoria por aqui, né? Aqui nosso podcast é na rede Alto Tietê, né? Nesse momento tem a rede Alto Tietê, todos estão te assistindo aí, né? De repente aí quiser pra fazer uma parceria. Enquanto aí a gente fala da atividade em si, ela é magnífica, né? Assim, emagrece rapidamente, desenvolve toda essa parte de grupo. Mas enquanto negócio, também é muito viável, né? Exemplo, paga lá o valor de R$350 e tem direito a usar a marca e eu ainda dou toda a capacitação. Então assim, o cara fechou 5 alunos, ele pronto, pagou, o restante ele... Né? Olha Se ainda só. tiver a possibilidade de usar alguns Bem acessível o valor. Bem acessível. A ideia é, né, que a gente tenha um grande número para que a marca seja valiosa, né? Entendi. E atinja o maior número de pessoas. Potencializar a marca. É isso aí. Padrão. Show de bola. Vamos dar uma valorizada Vamos lá. para os nossos participantes aqui, ó. Nosso amigo que você acabou de citar aqui, Fábio Costa, a gente conhecido como Fabão, para você Fabinho, né? Várias... Né? Já foi Fabinho, agora virou Fabão, né? Vai para a transformação, né? Boa noite, meus amigos. Caiu uma agulha aí. QRA Carioca Pezão, nosso amigo lá de Pezão, Sorocaba, abraço. caminhoneiro. Tô fora de área. Boa noite a todos. Passando em Lages, Santa Catarina. Nossa, acabou as férias então. Washington da Prevenção, parabéns por mais um Grande programa. O Washington. convidado é o cara, hein? Tem um trabalho magnífico. Bom ter o Vela no ar. Olha aí. Francisca Salles Moreira. De novo o Fabinho aqui hoje, profissional na área do esporte aliado à saúde, de altíssimo nível, Vivi da Prevenção. Grande Marcos Vivi. Sobral, boa noite, Guardiões. Vamos lá, Sobral. Fábio Costa fazendo parte da história da FIG, faculdade de referência e muito Aí, ó. orgulho da cidade de Guarulhos, isso é verdade. Bem Márcio citado. Ferreira, Meu irmão, um Rony abraço, Alves Marcião. Martins, Luiz Henrique, minha digníssima esposa Daniela Renzi Ferraz, um beijo. Ô, Luiz Henrique, mandar um abraço, Luiz Henrique. Muito obrigado pela força que você tá dando pra nós aí, viu? É o nosso amigo aí, ele tá dando Tá dando, como diz você, um upgrade, um upgrade. um upgrade nas nossas redes aí. Fábio Costa, tem a Guarde Nascimento, até o Marcelinho apareceu por aqui, não Opa, acredito. Parabéns, um abraço. Guardiões, Ednei Italiano. Nós temos aqui um quadro Doutor Pergunta. Isso. Tá no QAP aí, Doutor Pergunta? Doutor Pergunta, temos pergunta pro nosso convidado, Doutor Pergunta? Chegamos ao momento Responde Aí. E agora a pergunta vem do Juliano Bocassa. Ele diz: Edu, o senhor já pensou em levar esse projeto para o sistema prisional ou para a Fundação Casa, em convênio e parceria com o governo do estado, tendo em vista que o esporte é transformador? E temos mais uma pergunta da Glória Thierry. Ela quer saber se a prática esportiva contribui para uma vida sexual na melhor idade, mesmo em tempos de menopausa. E temos mais uma pergunta hoje. Caramba, O Fábio olha essa Costa, pergunta. ele pergunta: por que o governo não incentiva e faz parcerias com projetos tão importantes como o seu projeto, Edu? Responde aí. Ó, essa pergunta é fácil, hein? Ó, fácil de responder. Eu até numerei pra gente não se perder. Ó. Primeira, o sistema Prisional, prisional, sistema. Cara, eu falo que eu tive algumas experiências assim que se eu pudesse orientar os profissionais de educação física que estão começando, eu orientaria, né? Eu dei aula de professor eventual, que é o cara que substitui os que faltam. Né? Então, assim, putz, chegava a faltar 3, 4 professores, a diretora, putz, Edu, dá uma força aqui, pode vir. Né? Anfiteatro no Conselheiro, que é aquele grande, e fazia quase que um stand-up ali e tal. Mas segurava a molecada ali, passava uma aula, beleza. Então, assim, vai ser professor eventual porque você não tem muito controle do que vai acontecer. Eu trabalhei nas casas André Luiz, né, durante 3 anos como voluntário lá. Falei, eu teria que passar por uma instituição que tanto, trabalha com pessoas portadoras de necessidades assim, E é gratificante, ao né? extremo, né? É gratificante. Ao né? extremo. Então, assim, puta, me reinventei, né? E falei, porra, tal. E eu sempre falava isso, e eu nunca passei, nunca tive a experiência, a não ser com alguns amigos que já trabalham do sistema prisional, que é outro mundo, precisava entender, não dá pra você falar, não dá pra falar, né? E o esporte, ele já seria uma grande válvula. Tendo o futebol e esse treino, que é dinâmico, para manter a galera ativa, né? Eu acho que seria fantástico. Porque só o futebol, às vezes, dá mais confusão do que ajuda. E esse não tem embate. É um treino físico com futebol. Se lá
Eu lembro do Exército que a gente tinha que fazer atividade física. Se lá, dentro da grade de projetos educativos que tem, né? Tô supondo, tem algo voltado ao esporte, como deve ter talvez terapia ocupacional, psicólogo e tal, o CrossFit seria... É um produto pronto, né? É eu comprar o CrossFit e falar, instala aqui, capacita os professores e vai embora. Então seria, para mim, acho que seria fantástico. Seria de fato. Com resultados... Autoridades aí, ó. Sim. É. Mas seria, eu acho que mais fácil, assim, para o trabalho com os jovens, né? Os que são... Os adolescentes que estão na Fundação Casa. É. Porque o jovem ali que está na Fundação Casa, de repente ele já tem aquela índole de criminal, só que ela tem aquele sonho. Que você disse, perguntar para qualquer criança qual é o seu sonho, de repente o esporte, indo para dentro do sistema prisional aí da nossa juventude e alencar com o ECA, né? Que o ECA exigisse isso, né? É. Seria muito bacana os nossos juristas aí incluir no ECA atividade física de esporte mesmo. A LDB, né? Que foi citada pela... Sim. Aí Ela mudaria tem um pouco artigo. o pensamento do jovem. Eu acho, né? Na minha opinião, eu lembro posso que eu estar dava enganado. aula no Hipólito, que é ali no Jardim Fontales, Jardim Fontales. né? E a gente tinha uns alunos que eram, chama Liberdade Assistida. Isso, né? LA, Liberdade Assistida. Pro menino até se enquadrar nas aulas formais, é difícil. É difícil. Cara, ele, né? Tá se readaptando, né? Na educação física ele se encontrava, que aí eu falava, pode vir, É. pode vir, você tá nessa ânsia, pode vir. E aí orientava. Então, assim, às vezes eu era o único professor de referência, de falar mesmo. uma linguagem Que ele que ele entendia. entendia. E falava, pô, eu gosto disso. Eu gosto É uma dessa- troca, né? E eu falava, puta, tinha que ampliar, né? Os professores tinham que falar, por que será que ele só gosta da educação, Da educação física? física. Aí não gosta de matemática, português, é o contrário, tinha que fazer. Esse era o exercício dele. Vamos tentar ver o que acontece ali pra gente trazer pra nós, né? Então a experiência que eu tive, mais direta, foi entender que era real, assim. Você via ele mais Você viu na obediente, prática, mais né? focado, Você viu na prática. Era fantástico. Segunda pergunta? Perfeito. A segunda é relacionado ao incentivo aí. Vai até dentro do governo. Das Governo autoridades. estadual, municipal ou federal? Perdão. Segunda é relacionada à vida sexual. Vida né? sexual. Os idosos e as mulheres que estão no período de menopausa. É. Isso. É, Bacana. Qualquer atividade física, ela vai mexer com a parte hormonal das pessoas, né? Na vida, na terceira, na melhor idade, como dizem, É né? a melhor idade. Tem 3 questões que são fundamentais, que são reais. Você perde força, né? Você perde mobilidade, e aí aqui dá um problemaço, porque Sim. o cara sem força, ele sem mobilidade, às vezes ele cai, não tem força no músculo e osso, quebra um fêmur, alguma coisa, para recuperar isso na fase idosa, e tem muita queda. Falei de queda porque tem muita queda. Tem muita queda, né? E o apetite sexual, a libido, cai, né? E que essa aqui é uma energia fantástica nossa. Então, assim, quando você começa a fazer atividade física, o seu corpo, o músculo fica melhor. O seu sistema, as suas glândulas vão produzir hormônios diferentes. E você, de fato, começa a se sentir mais bonito ou bonito. Eu brinco até, falava para as mulheres, ó, seu marido tem que me agradecer, viu? Trabalho autoestima. Tá mais bonita. Você via nítida a pessoa, a pele ficava mais bonita, a disposição, a alegria. Então eu falava, seu marido me liga aqui, faz um pix a mais aí para ele me agradecer. Porque reinventou e vice-versa, sabe? O cara que tava com dor, usando remédio, e aí daqui a pouco ele tá se sentindo bem, se sentindo forte, né? Então, de fato, e diretamente, fez atividade física, aumenta de fato seu apetite sexual, mesmo as mulheres que passam por esse processo de menopausa numa certa idade. É isso aí. Bacana, interessante, hein? É muito. Isso aí. É prevenção e é remédio o esporte e atividade física. Não é vacina. Vou lá, treino uma semana e paro. Não, é remédio. Eu tenho que tomar minhas pílulas diárias. Você vai educar o seu corpo a ele produzir, né? Ele produzir isso. Isso. E você fica dependente disso. E fica dependente disso. De hormônios tipo adrenalina. Você vai ficar dependente daquilo. Você vai acordar e quando a gente não faz alguma atividade, fala, preciso dar uma andada. Essa energia precisa, né? Ser dissipada. É isso aí. E agora, sim, o terceiro referente ao incentivo aí. Se já tem algum projeto aí. Cara, o ano passado eu tive uma conversa com o Pontes, né? Que na última gestão ele era o secretário de esporte. acho que agora- Secretário de Segurança Pública, É. Eliana Pontes. E aí, porque fizeram um contato, o pessoal do esporte, puta, Edu, vai lá falar com ele. E falou pra ele, né? Fala com o Edu, eu fui. Levei uma série de ideias pra ele, né? E até ele falou, posso protocolar isso aqui? Eu falei, não, fica à vontade e tal, né? Porque dentro da própria Secretaria de Segurança Pública tem brechas no que é competência de segurança pública que o esporte. Tem até verba destinada ao esporte na linha de prevenção, Olha aí. né? De aproximação
dos GCMs, falando na esfera municipal, com a população através do esporte. Né? Eu sei que a gente teve uma época que tinha um grupo de corrida. Então, assim... Tinha o Sangue Azul, que dava artes marciais. Artes marciais. E aí eu acho que aproxima a população. Só tem um benefício. Né? Proximidade. Às vezes você precisa, de fato, num primeiro momento, de autoridade, e aí ali você tem... Para começar, né? Depois a pessoa ela vai te ouvir, porque você está dando bem, mas no primeiro momento tem... Então, assim, levei para ele algumas esferas que o esporte já não tem muita receita. Poderia usar, né? A segurança pública, um pouco da educação, um pouco da assistência social. Como você falou, já tem a brecha lá, já tem uma verba destinada para isso, né? Só otimizar o negócio. E aí recebi um e-mail falando que isso tudo já acontecia. Eu falei, então, desculpa, eu que não estou muito comunicado do que está acontecendo. Então, segue o jogo. Então, assim, tem brecha. Dá para fazer sim, sabe? Eu acho fantástico, porque é prevenção. O meu primo, o Fabinho até conhece o Felipe, né, Bela? Ele é guarda-vida, né? E aí eu falava, mas por que guarda-vida? No Rio é salva-vida. Ele falou, porque no Rio as pessoas, eles vão quando a pessoa já pediu para socorro. Ele salva a vida. Aqui em São Paulo, fica de fato os bombeiros na praia pitando. A correnteza. Então eles previnem o cara. Tá guardando. Então ele passa às vezes uma temporada sem entrar na água. Porque ele preveniu, ele não precisou se arriscar também. Entendeu? Então assim, a prevenção é muito melhor com certeza. do que depois lá. E aí já pode ser inviável, não volta mais, né? Perfeito. Show de bola. Vamos falar um pouquinho do seu livro aí? Primeiro um presente. Tá, eu até trago as outras edições aí para vocês, mas trouxe uma aí. Nosso livro aqui. Mostra aí. Nossos convidados. Vira aqui na outra câmera aqui, ó. Isso. Comportamentos que geram sucesso. Olha que top. Show de bola. Onde se encontra esses livros para aquisição? Entrou no meu Instagram, vai lá no link da bio, como dizem, tem lá os processos para comprar, você faz o cadastro do seu endereço e toda semana eu dou uma check-up lá de quem foi. E alguns até eu comprei o livro lá, mora perto, eu entrego em mãos e tal, né? Top o livro. Depois você claro, autógrafo pra gente aí. Padrão. Já começou agradecendo o criador, meu irmão, tem sucesso. Ele foi daí, quem te incentivou a escrever o livro aí? Eu vi até um videozinho seu lá, ó, já plantei uma árvore, já escrevi o livro. Escrevi o livro agora. Só falaram que tem que ser uma árvore e um livro para cada filho, aí tem que escrever mais 2 e plantar mais 2. Não, mas isso aqui é o primeiro exemplar, vai vir mais aí, com certeza. Aí, quem que te incentivou? Você já tinha ideia? Eu sou um cara que gosto muito de ler, né? Sempre não. Depois que eu saí da escola e fui para a faculdade e comecei a estudar o que eu gosto. E aí eu fui sempre ler muito, né? E aí começava a escrever no jornal Folha Metropolitana de Guarulhos uma época, tinha uma coluna lá, tive um blog, aí fui escrevendo, né? E as pessoas falavam, puta, precisava escrever um livro, queria ler um livro seu. E aí eu fiz meio que um manual de comportamento para as pessoas que trabalham com a gente lá, e eu fui me aprofundando naquilo que eu achava que era interessante que o cara tivesse, das mais simples às mais complexas, né? Da mais simples, tipo assim, ser pontual. Se o meu professor, os funcionários, for pontual e vir, já tá bom. Porque a gente começou a ver uma geração que tem problema com horário, com assiduidade. Sempre tem sabe? Então, assim, ele é um composto, é como se fosse um manual mesmo, mas ele é um composto dessa minha vida meio complexa, de tudo. Desde da ideia do exército, quando eu passei, ao Fontales. E aí eu vou agradecendo todas essas esferas. As pessoas que eu conversei, os livros que eu vi, os vídeos, filme que eu assisti, os livros e principalmente as pessoas que eu fui passando, desde professor, treinador, cada um foi me ensinando um pouquinho do que deu certo. Então aí é um pouco de que deu certo e pouco do que não deu certo e que eu tive que me aperfeiçoar. Aí, não dava certo isso. Aí, então, melhorou. Aí no seu resumo, né, geral, para se ter sucesso, é a manifestação do comportamento. Bons comportamentos. Dos bons comportamentos. E que mesmo assim, às vezes tem o aleatório da vida, né? O cara ele faz tudo, mas às vezes as coisas não acontecem. Mas fui nessa linha de comportamento. E por que comportamento? Porque eu acho que ele é mudado, ele é treinável, né? Porque a gente tem muito... Ele nasceu assim. Uma mudança de hábito. Mudança de hábito. E aí você precisa... Todo dia insistir nisso. E insistir, né? Disciplina, né? E tem um livro muito bom, que é base de um pouco do conhecimento que eu tenho, que chama Hábitos Atômicos, né? As pequenas coisas, sabe? Vai pequenos ali, detalhes, começa a andar. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. E às vezes no seu dia a dia, naquela correria, você não se atenta. Não né? atenta. Não, eu até falei você isso fazer no uma grupo. autoanálise, fazer, caramba, esse meu pequeno comportamento esse é um primeiro aqui passo. Tá fazendo uma diferença. Deixa eu ver quais são os meus comportamentos. Eu falei até num grupo esse dia, a gente tem tanto afinco para fazer porcaria,
pra fazer o que não presta. Né? Todo dia eu vou na padaria e como um pão na chapa gorduroso. Que dia? Não, é todo dia. Todo dia eu encontro o Fabinho lá, não sei se ele come pão na chapa. Criou mas um hábito. Meu pastelzinho da Criou feira um de hábito. domingo é sagrado. todo dia. Então fala assim, todo dia eu vou andar. Criou, vou comer um queijo branco, exemplo. Tá. Mudança Ué, de comportamento. Você faz a porcaria todo dia. Pega essa energia sua pra fazer o que não é bom e faz o que é, né? Então, assim, primeiro tem que fazer essa análise. Puta, o que será que tá me atrapalhando, né? E saber o que você quer. Porque senão- norte também, pra se- saber qual é o sucesso que você quer alcançar. É isso aí. Ter sucesso Porque Qual é o até seu objetivo, né? Até o próprio sucesso é bem subjetivo. É. Né? É um monte de coisa. Mas até isso você precisa refletir. Puta, o que é o sucesso pra mim? 10 anos atrás era hoje eu tenho 3 filhos. Né? Falo que nas minhas orações eu sempre peço, me dá mais tempo. Porque quanto mais tempo eu tiver, mais eu vou curtir os caras. Né? Então me dá tempo. E aí o resto eu vou tentando. Só me dá tempo pra chegar com ele e ver e tal, e ver eu esquecendo, né? Porque uma hora o tempo vai acabar, mas me dá bastante. Então, assim,